E aí pessoal, vocês estão bem? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Vou começar mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo do quadro Papo Reto. E hoje eu quero ler com vocês João capítulo 6, versículo 68. Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Quando nós paramos para analisar o ministério de Jesus, nós vemos quão extraordinário e o quão grande ele se tornou ao longo do tempo. Mas tudo começou de uma forma simples, não é? Jesus começando seu ministério, anunciando o evangelho, fazendo sinais, fazendo maravilhas, pregando sobre os seus ensinamentos, não é? Se tem uma coisa que o ministério de Jesus é marcado é justamente pelos seus ensinamentos e pelos seus milagres. E nós vamos vendo que conforme o tempo foi passando na vida de Jesus, foi se tornando irreversível a popularidade dele. Mas nós vemos que ao longo do tempo isso acabou se tornando irreversível, não é? As pessoas acabaram conhecendo mais cedo ou mais tarde sobre o tal Jesus de Nazaré. Não só pelos seus milagres, mas também pelos seus ensinamentos, também pela sua conduta. E com o passar do tempo, Jesus acabou arrastando multidões por onde ele passava. Nós vemos no Sermão do Monte, não é? Talvez um dos sermões mais famosos do ministério de Jesus. Nós vemos que a partir dali, por onde Jesus ia, Jesus arrastava uma multidão. Não só pela autoridade com a qual ele ensinava, mas sim porque tudo aquilo que ele fazia parecia novo aos olhos daquele povo de Israel. Parecia tudo novo, tudo extraordinário, tudo tão poderoso e tão lindo aos olhos do povo, que eles queriam conhecer mais acerca desse Jesus. Jesus, sabendo da grande repercussão que teria o seu ministério, ele saberia que não poderia caminhar sozinho. Então ele chama 12 para caminhar junto com ele e ajudar ele enquanto ele estivesse proclamando o evangelho, cumprindo a sua missão enquanto ele estivesse aqui. E os 12 passam a caminhar com eles, 12 discípulos. Mas como eu falei, por onde Jesus ia, ele carregava uma multidão. Mas nesse vídeo eu quero deixar muito claro que existe uma grande diferença entre multidão e discípulo. E nós vamos começar a entender isso justamente nessa passagem. Antes desse versículo que eu li, nós vamos ver no começo do capítulo que Jesus ele vai multiplicar pães e peixes para alimentar uma multidão. Nós vemos que o povo ele fica maravilhado com aquilo que Jesus podia fazer. Mas aí o dia acaba, Jesus termina o que ele tinha que fazer ali, anoitece, não é? E aí Jesus ele precisa mudar de lado, não é? Os discípulos vão num barco e a Bíblia conta que Jesus encontra eles depois. Mas no outro dia, no dia seguinte, Jesus estava na outra margem. E novamente uma nova multidão já estava lá, aguardando ele. Mas Jesus dessa vez ele vai exortar a multidão, dizendo: vocês não estão atrás de mim pelo motivo certo. Vocês estão atrás de mim por causa dos pães e dos peixes que eu multipliquei. Vocês estão atrás de mim por causa de coisas terrenas que eu fiz e não por quem de fato eu sou. A multidão estava interessada realmente naquilo que Jesus podia fazer, porque era tão lindo e extraordinário aquilo que Jesus fazia, que a multidão queria ver mais. A multidão queria, muitos por curiosidade, muitos simplesmente para ver o que iria acontecer e muitos até pensando, não é, talvez seja o dia do meu milagre. Mas nós vemos claramente que Jesus ele vai exortar a multidão, alertando eles, dizendo que o que eles estavam esperando, na verdade, eram coisas terrenas. Jesus vai dizer que ele era o pão da vida, e aquele que comia e se alimentasse dele nunca mais teria fome. Jesus está deixando claro: eu sei que os milagres que eu fiz são importantes, mas nada se compara com a minha presença, nada se compara com as coisas eternas que eu tenho para vocês. Vocês estão se contentando com aquilo que é terreno, com aquilo que é passageiro, com uma satisfação passageira que é o pão e o peixe que eu multipliquei para vocês. Tudo isso é passageiro, mas o que eu vim dar a vocês não é terreno, é algo eterno. Mas a multidão parecia não entender o que Jesus falava. A multidão parecia estar apenas interessada naquilo que Jesus podia dar. E não é muito diferente dos nossos dias hoje. Nós vemos um povo que está muito interessado naquilo que Deus pode fazer, mas pouco interessado em quem Deus é. Pessoas que estão atrás da bênção, mas não querem saber do abençoador. Pessoas que estão apenas se preocupando em receber,
quando na verdade dar não faz parte do seu vocabulário. E Jesus, na verdade, está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, pessoas que estejam preocupadas, não é apenas em receber do Senhor, mas em entender quem Ele é, entender que a presença dEle é suficiente, entender que mesmo que Ele não faça aquilo que eu espere, mesmo que Ele não realize o milagre que eu estou esperando, Ele continua sendo Deus. E aí nós começamos a ver a diferença, não é? Os discípulos, eles passaram a entender isso, claro, depois de muito tempo caminhando com Jesus, eles de fato entenderam isso. Não é que o que importava de verdade não era as bênçãos e os milagres que Jesus fazia. O que importava de verdade era quem Ele era. Como eu falei, o ministério de Jesus era dividido em duas coisas, milagres e em ensinamentos. As pessoas estavam muito mais preocupadas com os milagres que Jesus podia fazer. E Jesus não. Jesus estava mais preocupado com que eles encontrassem a fonte do milagre e não de fato o milagre em si. Porque o milagre em si, na verdade, era apenas consequência de quem Jesus era. Era apenas consequência de um relacionamento com Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus ensinou, tudo isso apontava, na verdade, para Ele mesmo. Era Ele dizendo para as pessoas: eu quero que vocês se aproximem de mim e não daquilo que eu faço. E os discípulos ao longo do tempo foram entendendo isso, mas a multidão não. E aí Jesus continua exortando a multidão, até chega um certo ponto que alguns na multidão vai dizer: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? E a Bíblia relata que muitos viraram as costas e começaram a sair. Quando viram que Jesus não ia fazer aquilo que eles estavam esperando, quando viram que o discurso de Jesus era duro demais para que eles seguissem, quando viram que de fato o Evangelho não era apenas aquilo que eles achavam que era, eles começaram a virar as costas e sair andando. Ficou apenas os 12 com Jesus. E Jesus vai dizer no versículo anterior a esse: e vocês não vão embora também não? E aí Pedro responde: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? A multidão, ela vai virar as costas na primeira oportunidade que tiver. A multidão, ela vai virar as costas quando vê que não tem aquilo que ela está buscando. O discípulo não. O discípulo sabe que mesmo que Jesus não faça, ele continua sendo o Cristo. Ele continua sendo o Deus que nos salvou. E Pedro vai dizer isso nessas palavras aqui. Pedro não vai dizer: para quem iremos nós, se o Senhor tem a chave da prosperidade, se o Senhor tem a chave da casa própria, se o Senhor tem a vida que nós sonhamos. Não. Pedro está muito além disso e ele vai dizer: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Enquanto a multidão está preocupada com coisas terrenas, os discípulos estão preocupados com coisas eternas. Os discípulos nunca vão se preocupar se Jesus fez um milagre hoje ou amanhã ou ontem, independente se Jesus fez ou deixou de fazer. O discípulo, ele está preocupado com uma coisa: estar na presença de Jesus. E o resto, nada mais importa. Quem é da multidão nunca vai estar preocupado com a presença dele. Quem é da multidão está preocupado com o que ele faz. E se ele não fizer, ela vira as costas e sai andando. Mas quem é discípulo está preocupado com a presença. A presença dele é suficiente para tudo. Mesmo que a dor continue, mesmo que o vale continue, se Jesus está comigo, eu sou mais do que vencedor. Essa é a mentalidade do discípulo. Ele não está preocupado com aquilo que é passageiro, mas com aquilo que é eterno. Mas não fica só nisso. E Jesus, ele é tão misericordioso e extraordinário que ele tem promessas para quem é discípulo. Existem muitas bênçãos que foram derramadas para a multidão, mas existem muitas promessas que estavam restritas apenas para os discípulos. E nós vamos ver isso lá em João 14. Jesus vai começar a preparar o coração dos discípulos, dizendo: eu preciso ir para o Pai. Mas ele vai dizer: mas eu não vos deixarei só. Eu vou enviar outro Consolador, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber. Jesus está deixando claro: olha, eu vou para o meu Pai, mas vocês fiquem tranquilos, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou enviar o Espírito Santo para vocês. Vocês não vão caminhar sozinhos a partir daqui. E detalhe, eu não vou apenas por ir, mas eu vou preparar um lugar para que onde eu estiver, vós estejais também. Isso é uma promessa para quem é discípulo. Jesus, no capítulo 14 de João, está falando apenas para o discípulo. A multidão não tem acesso a essa promessa, por quê? Porque a multidão não tem intimidade. A multidão só está preocupada com aquilo que Jesus pode fazer. O discípulo não.
O discípulo está preocupado com quem Jesus é, então com essa intimidade que somente o discípulo tem, ele também vai ter acesso a promessas que somente o verdadeiro discípulo pode ter. A multidão não teve acesso a essa promessa linda e extraordinária que nós estamos vivendo hoje, não é? A presença do Espírito Santo em nós e a esperança, a fé de que Jesus foi preparar um lugar para nós. E lá em João capítulo 15, Jesus vai dizer: eu não quero que vocês sejam apenas servos, mas eu quero chamar vocês de amigos. Então, enquanto a multidão só conhece aquilo que Jesus pode fazer, o discípulo conhece os caminhos de Jesus, conhece as palavras de Jesus, conhece os verdadeiros segredos que Jesus tem. Esse é um discípulo, esse é um amigo que Jesus espera. E no dia de hoje você tem uma escolha a fazer. Quer ser apenas mais um na multidão e seguir a Jesus apenas por conveniência? Ou de fato você quer ser um verdadeiro discípulo que busca a Deus por quem de fato Ele é? Então escolha hoje, sabe? É muito fácil a gente buscar a Deus apenas por esperar algo em troca. Mas e quando Ele não fizer? E quando Ele apenas tiver palavras de exortação para nós? Será que a gente vira as costas e sai andando? É uma escolha que nós temos que fazer. Mas saiba que se você permanecer com Ele, existem alegrias, existem promessas e existe uma vida eterna esperando por nós, que a multidão nunca vai experimentar. Então é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês. Peço que por favor continuem compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Pede para se inscrever aqui no canal, por favor. Ative o sininho para você receber a notificação quando tiver vídeo novo. Deixe seu like. E é isso. Muito obrigado pela assistência de vocês e até o próximo vídeo.